Você já se perguntou por que que, mesmo sentindo que você está perdendo a si mesma, você não consegue sair de um relacionamento? É aquela sensação de que a felicidade só existe pelo olhar do outro, como se você fosse apenas um objeto na vitrine da vida. Freud nos ensina que isso não é uma fraqueza, mas sim um sintoma de falta profunda. Antes da gente continuar nesse tema, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente vai falar de um assunto delicado, né? Que a gente precisa ter muito cuidado e muita empatia para a gente não perder o ponto. Verdade. E a gente vai falar desse assunto um pouquinho mais delicado, porque no dia 25/11 é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, né? Então, esse tema a gente pode até colocar ele um pouco em conjunto com o tema do nosso episódio passado também, que eu vou deixar aqui no card caso você queira também assisti-lo. E assim, primeiramente, eu quero começar com um pequeno apanhado histórico, né? Antes da gente entrar dentro da psicanálise em si, até porque a psicanálise ela também tem tudo a ver com a sociedade, com a nossa cultura e com a nossa história como ser humano. Historicamente, somos enraizados em um patriarcado, né? E o valor da mulher muitas vezes é ligado a essa figura masculina. Então, o ápice disso, vamos dizer assim, pode ser quando a mulher é escolhida para um relacionamento, para um casamento, né? Então, muitas vezes, a gente começa a confundir essa questão de proteção, né, advinda dessa parte masculina, e a gente acha que essa proteção é um amor, mas muitas vezes pode ser questões de controle, e aí a gente tem que tentar compreender qual que é a dinâmica do relacionamento, né? Porque, assim, isso me lembra até um caso, Elvio, que eu acho interessante a gente pensar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa assim que eu não tenho muita intimidade, mas eu fazia graduação e ela fazia pós e a gente fez uma viagem junto para apresentação em um seminário. E a gente conversando sobre qual característica masculina você gosta, o que te atrai e tal, num grupo de pessoas. E eu peguei e falei assim: uma característica que me atrai é quando o homem tem ombros largos. Aí o pessoal falou assim: nossa, mas que diferente, por que que isso te atrai? Aí eu peguei e falei assim: não, sei lá, dá uma sensação de proteção maior. Aí, assim, essa pessoa, ela pegou e respondeu de uma forma meio ríspida, assim: eu não preciso de proteção de homem, não. Eu me basto, assim. E assim, eu estava falando que eu me sentia mais protegida devido a uma característica física. O que não quer dizer que um homem que tem um ombro largo vai me proteger, mas eu acho que é uma questão instintiva também do ser humano. A gente tem nossa parte mais animalesca, vamos dizer assim, né? E assim, quando ela respondeu dessa forma ríspida, eu não falei nada, me ative, mas eu pensei, gente, o que será que essa pessoa viveu para ela precisar de colocar para fora de uma forma tão ríspida que ela não precisa da proteção de ninguém. Porque, assim, eu acho que eu preciso da proteção do meu marido da mesma forma que ele também precisa da minha proteção, no sentido que a gente não é dependente um do outro, mas a gente é interdependente, né? A gente não é cem por Sério. cento independente. Mas um precisa do outro e não tem por que a gente não contar com o amor, a proteção. Mas até que ponto essa proteção não se confunde com obediência, né? Não se confunde com controle. Eu acho que é a partir daí que a gente tem que começar a ver essa linha que às vezes pode parecer tênue para quem está dentro do relacionamento, mas eu acho que ela é bem visível. Muitas vezes para as pessoas que estão ao entorno, né? E isso
e voltando, né, à nossa contextualização histórica, muitas vezes vai trazer uma questão de submissão da mulher, né? Fazendo com que a baixa autoestima, medo do abandono. Então, dentro dessa dinâmica, acaba que a gente deposita no outro quais são os nossos valores, né? A gente espera do outro que o outro nos fale quais são os nossos valores. E quando a gente tem medo de perder essa pessoa, é como se a gente tivesse medo de deixar de existir. Porque a gente existe porque aquela pessoa nos dá a permissão de existir, né? E outra questão também, que a gente acaba depositando a nossa felicidade na outra pessoa, esquecendo dos nossos próprios desejos. O que me deixa feliz além desse relacionamento? O que me nutre além desse relacionamento, né? E eu gosto muito de falar dos vazios, completudes, incompletudes. Então, assim, o que me completa, entre aspas, né? Que a gente nunca é completo por inteiro, mas o que tapa meus buraquinhos ali, além desse relacionamento. E a gente sempre vai ficar atrás, querendo que esse relacionamento tape todos os nossos buracos, sendo que eu acho que muitas vezes ele tá abrindo mais, né? Escancarando muito mais os nossos vazios, né, Elvio? Então, eu queria pegar um pouquinho desse histórico, né, que você colocou aí e falar um pouquinho da minha experiência em ter vivido em uma cidade grande. Na verdade, eu vivi na maior cidade do Brasil, né, que foi São Paulo, e hoje eu estar vivendo em uma cidade muito pequena, de 4.000 habitantes. Já passei por uma cidade também pequena antes de vir para cá. Nesse histórico, o que eu percebo é o seguinte, que existe um caminho de mudança nessa linha de pensamento que você colocou. Eu acho que assim, a sociedade vem trazendo um caminho de mudanças para isso que a gente falou. Mas eu tenho percebido o seguinte, principalmente nas cidades pequenas, as coisas ainda são bem assim, do jeito que você está falando, né? Que você colocou aí agora. Então, eu acho que essa permanência ainda liga o sinal de alerta da forma que você falou, principalmente para as cidades menores, né? Vamos dizer assim. Mas vamos voltar aqui à raiz psicanalítica. Na verdade, a dependência emocional adulta, ela é frequentemente uma regressão emocional. O que eu estou querendo dizer com isso? Um retorno inconsciente à dependência infantil, a uma falta que essa criança ou esse jovem internalizou. E aí o que acontece? Eu acho que nesse caso que a gente está falando aqui da mulher, né, a mulher busca no parceiro exatamente o que você falou, aquela segurança, o suporte que faltou naquela situação de infância que ela passou. E isso acaba sendo internalizado. Isso acaba sendo internalizado, diria até que de uma forma precária na nossa infância, né? E o que remete aqui à falta lacaniana, né? Você abre esse buraco do jeito que você falou e esse buraco ele envolve abrir mão da nossa autonomia, envolve uma troca de uma suposta proteção ou sustento do ponto de vista emocional, claro, por essa, vamos dizer assim, falsa segurança, né? Então, eu diria o seguinte, que nessa falta lacaniana, que eu acabei puxando aqui antecipadamente, nessa falta lacaniana, a pessoa acaba não percebendo que o preenchimento da falta sempre envolve amor, envolve acolhimento, né? E, na verdade, não é bem assim que a coisa acontece. Porque, ainda continuando no mundo lacaniano aqui, a mulher se coloca à disposição como se fosse objeto A. O que é o objeto A dentro da ideia lacaniana, né? É o objeto que causa o desejo no outro. Então, observa, se nesse momento a pessoa tenta ser tudo para o parceiro, se ela tenta buscar ser indispensável, ela não está prestando atenção no preenchimento dessa falta com amor ou acolhimento da forma que eu falei aqui, que você já tinha citado anteriormente. Essa posição pode, paradoxalmente, ela pode ser
a via para a satisfação, para o gozo dentro do Lacan, mesmo que seja numa fantasia. Essa fantasia acaba acontecendo de forma inconsciente e ela preenche, entre aspas, essa falta de uma forma que não é a mais adequada. Então, observa, se a pessoa se sente, se a mulher, nesse caso, se sente valiosa porque ela é o objeto da causa do desejo do parceiro, isso pode ser uma armadilha, do jeito que você falou. E essa armadilha, ela acaba confinando a mulher numa posição secundária, numa posição de objeto, eu estou falando de objeto físico mesmo, né, numa posição de objeto, e não do sujeito desejante, com autonomia, que é o que a gente está trazendo aqui dentro da psicanálise. Então, essa distorção acaba fazendo que essa tentativa de ser tudo para o parceiro acabe em, aspas, nada, num grande vazio, num grande buraco, né, vamos dizer assim. Mas, Fran, assim, onde é que está o sinal que a pessoa está nesse lugar de objeto? Onde é que a gente pode mostrar que isso que a gente está falando aqui, de fato, está acontecendo? Eu vou trazer aqui alguns sinais que eu acredito que estão em basicamente quase 100% dos casos, né? A gente fala que na psicanálise não existe sempre, não existe nunca, mas eu acho que nesse caso, vamos pôr 99,9% dos casos, dados vozes da minha cabeça, fonte, desculpa, vozes da minha cabeça, eu acredito que estejam presentes até pela nossa experiência dentro da clínica, né? Que são as mulheres, elas começam a se sentir incapazes de tomar decisões, ou até mesmo quando tentam tomar determinada decisão, muitas vezes elas voltam para trás, né? Não fazem aquilo que elas haviam decidido, justamente porque o parceiro não quer, tira esse poder de escolha dessa mulher, até mesmo de sair do próprio relacionamento, de uma forma até inconsciente, né? Igual a gente falou no episódio passado, o eu, né? A parte consciente sabe que aquilo não tá bacana, sabe que esse relacionamento não está bom, mas o inconsciente sente um determinado gozo no sentido de que, se eu repetir determinado padrão, quem sabe eu não acho uma cura de um trauma que eu vivi no passado. Então, se você quiser entender isso um pouquinho melhor, eu acho muito interessante vocês assistirem, termina esse, mas depois assiste o outro, que eu acho que o episódio passado ele vai complementar bem o que a gente está falando dentro desse episódio. Tá muito interligado, né, Elvio? Sim. Uma segunda questão que eu acho assim, que é uma das que eu vejo que a pessoa fica se sentindo extremamente mal, é quando ela começa a perceber que ela tá perdendo a identidade dela. Então ela começa a não perceber quais são os seus desejos, ela não tem mais hobbies. E isso é a primeira coisa que eu gosto de trabalhar dentro da clínica com mulheres que precisam de desenvolver, né, de fortalecer essa autoestima. Quer descobrir quem sou eu, qual que é a minha identidade além do olhar do outro, né? E justamente isso, você começa a perceber que aquela pessoa, ela é uma extensão do outro, ela não é mais ela mesma. Ela deixou que o outro a roube dela, ou algumas vezes ela mesma se roubou dela. Há um sequestro da subjetividade do ser, né? Então isso Uhum. daqui é muito doloroso porque parece que dói na alma, né? Então a gente tem que reconstruir toda essa identidade para fortalecer a mulher, para que ela consiga sair do relacionamento. Então não é somente vou embora. Até porque senão ela vai repetir esses padrões em outros relacionamentos. E de que adiantou tanta dor de sair de um relacionamento para entrar em um outro e continuar revivendo esses padrões, né? O valor dessa mulher também vai ser determinado de acordo com a utilidade que ela tem para esse parceiro. A vida dela vai girar em torno dessa pessoa. Ela é, como eu disse anteriormente, a extensão do outro. Ou seja, ela perde a sua liberdade. E além disso, eu quero colocar mais um ponto que eu acho extremamente importante,
que se você também perceber que o outro não te respeita, ou que por causa das atitudes do outro você mesma não está se respeitando, então também é um sinal de alerta para que você procure ajuda imediatamente, né, Elvio? Você falou uma coisa bem interessante aí que eu veio logo na minha cabeça aqui na hora que você falou. Você falou qual é a utilidade que ela tem para o parceiro, né? Eu estava assistindo um podcast umas semanas atrás que se falava sobre relacionamentos utilitários. E aí eu vou até expandir um pouco mais. Nem é o ponto que a gente está tocando aqui hoje, mas como hoje as pessoas, pela falta, pelo vazio que elas sentem, como elas entram em relacionamentos utilitários. Eu não estou falando nem de relacionamentos afetivos, não. Eu estou falando de relacionamentos em geral. Um relacionamento utilitário que pode ser afetivo, evidentemente, mas pode ser um relacionamento de amizade, profissional, onde existe uma necessidade de se perceber uma utilidade nesse relacionamento para que de fato ele aconteça, para que de fato ele seja reconhecido, visto, alguma coisa assim. Mas isso é papo para a gente falar em um outro episódio aqui, um pouco mais para frente. Mas voltando aqui, o que você acabou de dizer marca o que a gente pode chamar de falta originária, né? A falta primária de tudo isso que a gente está falando. O vazio, ele nunca vai ser totalmente preenchido. A gente já sabe disso, né? Mas a gente raramente reconhece que essa falta, que esse vazio sempre vai existir na nossa vida, né? E o que eu acho é que na dependência patológica do que a gente está falando aqui agora, a gente, de uma forma impossível, né, pode buscar preencher o vazio com um parceiro, que foi exatamente o que você falou. Pode transformar esse parceiro ou essa relação utilitária, né, do jeito que eu trouxe aqui agora, como um objeto insubstituível e necessário para que a gente consiga viver. E não seria mais um objeto de desejo, seria uma necessidade que a gente passa a criar para que a sobrevivência, vamos dizer assim, emocional aconteça. Isso não é fácil da gente identificar, da forma que você falou. Isso não é tão simples da gente olhar e falar assim, eu estou entendendo o que está acontecendo, então qual é o caminho que eu vou seguir? Isso pode estar nos sintomas, isso então pode estar no nosso dia a dia e pode ser elaborado e trabalhado de uma forma que a gente conduz a nossa vida de uma forma menos impactante do que estamos conduzindo até esse momento, né? Sim. Isso é a dor de se perder, de si mesmo, né? De si mesmo, no caso aqui que a gente está tratando sobre mulheres. É o que a gente. É o que eu falei anteriormente, é um sequestro da nossa subjetividade. Então, tem até. Eu já citei esse livro várias vezes aqui, que é um livro do Padre Fábio de Mello, que eu acho super interessante, que chama Quem Me Roubou de Mim. Então, se você estiver vivendo alguma questão assim, que você está perdendo a sua autonomia, que você está vivendo um local de objeto, como você disse, né? O objeto não no sentido psicanalítico, mas um objeto realmente, né? Como se fosse algo inanimado. Eu acho interessante você ler esse livro para entender um pouquinho. Não se trata de religião, tá? Inclusive, ele cita Lacan, questões psicanalíticas. Se trata do assunto em si. Eu acho que é um livro que ajuda muito. Ele, há muito tempo atrás, me ajudou. Ele me resgatou um pouco, porque tem uma frase que eu acho muito interessante desse livro, que é: há pessoas que nos roubam e há pessoas que nos devolvem. Então, de certo ponto, né, quando a gente reconhece que uma pessoa está roubando a gente, começa a ser uma escolha nossa sair de perto dessa pessoa, deixar ela de lado, mesmo que isso doa, mesmo que isso a priori vai ser muito difícil, mas depois a gente vai viver uma vida muito mais leve. Isso daí eu posso também te garantir com 99,9% de certeza, novamente, fonte, voz da minha cabeça. Mas, enfim, se você quiser resgatar a sua autonomia, entender um pouco mais como que você pode se tornar um sujeito desejante,
ao invés de ser um objeto para o outro, chame a gente aqui, converse com a gente, que a gente pode te dar todo esse apoio através, claro, da psicanálise, né, Elvio? É verdade, mas assim, eu acho que é importante a gente frisar aqui, Fran, que sair desse lugar não é fácil, né? Sair desse lugar exige coragem, né? A gente já falou isso várias vezes aqui, e um processo de resgate. Esse processo de resgate, ele tem um passo extremamente importante para que ele comece, que é o reconhecimento de que a gente está numa situação dessas. Enquanto não houver o reconhecimento de quem está envolvido num processo como esse que a gente está apresentando aqui agora, olhar para o seu cotidiano e perguntar: o que eu deixei de fazer por mim? O que eu deixei de fato de fazer para agradar o outro? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que pode abrir um caminho para o reconhecimento e para esse resgate que a gente está falando aqui. Mas a coragem para a gente fazer essa pergunta, ela precisa existir, não é? Sim, Elvio. E aqui, de novo, né? Eu acho que é importante a gente frisar determinados pontos dentro desse assunto, né? Que para a gente conseguir sair disso, desses padrões, de um relacionamento que está sendo nocivo, para a gente é importante que a gente recupere a nossa autoestima através do nosso clichê autoconhecimento, né? Que a gente fala em todos os episódios, mas nos conhecer nas nossas forças, nos nossos pontos a melhorar, né? Essa questão que você falou que é uma questão que não é fácil e é por isso que a gente tem que reconstruir a nossa identidade que a gente perde, até para a gente ter essa. Eu não gosto muito de usar a palavra força, mas para que a gente consiga realmente caminhar de uma forma mais assertiva dentro de nossas escolhas, né? E que quando a gente erre, a gente consiga perceber que aquela atitude é, de novo, uma atitude, por exemplo, de uma repetição. E que a gente consiga perceber o mais rápido possível para que isso não ocorra novamente, que a gente não entre novamente num relacionamento que não nos cabe, né? E a gente precisa desenvolver essa independência emocional. Como eu falei anteriormente, né? Ninguém é totalmente independente. A gente precisa do outro, a gente é atravessado pelo outro, é atravessado pelo desejo do outro, mas de uma forma saudável, no qual um some ao outro, né? Que some no sentido de somar. No caso que eu ajudo o meu parceiro e o meu parceiro me ajuda a crescer, a desenvolver, né? E não que seja o oposto, que a gente se subtraia. Enfim, e para conseguir tudo isso, o trabalho terapêutico é essencial em muitos casos, não só a questão do trabalho terapêutico, mas ter uma rede de apoio, amigos, familiares, pessoas que realmente vão compreender o que você está passando, que vão te apoiar, que vão te dar suporte, que não vão te julgar quando às vezes parecer que você está dando um passo para trás, porque eu sempre falo, mesmo que pareça que a gente está dando um passo para trás, quando a gente está tentando realmente nos desenvolver, esse passo para trás também serve para nos impulsionar. Você tem uma frase mais ou menos assim, não tem, Elvia, que você fala. Como que ela é? Você A gente lembra? precisa dar a gente precisa dar um passo para trás para poder saltar. Sim. Muitas vezes, a partir desse erro, a gente consegue dar esse salto e fala: poxa, olha só, eu errei, realmente, eu fiz alguma coisa que eu me deixei de lado. Mas agora eu entendo o que eu preciso de fazer para que isso não ocorra novamente, né? Então, eu olhar com mais carinho para os nossos próprios erros, para nós mesmos, sem julgamentos, né? É verdade, Fran. Assim, o que você estava falando aí, eu estava pensando, eu sempre vou associando as coisas da minha vida, né, com que a gente está falando aqui. E você falou uma coisa muito importante, eu vou até sair um pouquinho do contexto da nossa fala de hoje. Você falou uma coisa muito importante da interdependência, né? A dependência é uma coisa
que não é tão positiva, né? Ela pode trazer uma série de conflitos, uma série de situações para a gente. Mas a interdependência é uma coisa bem interessante. Eu ontem tive um problema, até cheguei a comentar com você via WhatsApp. Ontem eu tive um problema com o meu cachorro, né? Eu tenho três e eu tive um problema com o mais velho deles. Ele tem 11 anos, caminhando para os 12, é um animal de grande porte e ontem ele ficou muito mal. E para eu conseguir cuidar dele, eu precisava colocar o meu cachorro em cima de uma mesa, precisava que a veterinária viesse aqui atendê-lo, né? Porque eu não tinha condições de levar ele na cidade para eu poder ter esse atendimento. Veja a situação, meu cachorro pesa quase 50 quilos. Como é que eu pego um cachorro de 50 quilos amolecido, que ele estava com o corpo amolecido, como é que eu tiro esse cachorro do chão e coloco em cima da mesa? Eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer isso sem ajuda. Uma vez que eu coloquei em cima da mesa, cadê a veterinária? Né? Então, assim, é uma interdependência para que a gente tenha um final feliz. Então, é um exemplo completamente fora aqui do que a gente está falando hoje, mas observe, é uma situação que eu vivi ontem e que traduz exatamente como a gente pode ter essa interdependência de um jeito positivo, de um jeito muito bem sucedido, para que a gente tenha um final feliz. Meu cachorro está ótimo hoje, ele foi tratado, quer dizer, ótimo em termos, né? Ele não está mais tão ruim do jeito que ele estava ontem, graças à ajuda que eu tive da veterinária e graças à ajuda que eu tive para poder colocá-lo numa situação de atendimento, coisa que eu não conseguiria fazer sozinho, né? Então, assim, eu acho que essa coisa de interdependência é positiva. Mas vamos caminhar aqui para a conclusão, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode colocar aqui na conclusão é que o valor da pessoa não está no olhar do parceiro. E aqui a gente pode generalizar isso, né? A gente pode generalizar, eu sempre gosto de falar isso, para o relacionamento afetivo é importantíssimo, mas a gente pode generalizar, porque o valor ele está, de fato, na nossa existência como sujeito desejante. E a psicanálise ela pode dar ferramentas extremamente poderosas para a gente fazer isso. A gente pode resgatar o desejo, a gente pode resgatar esse desejo próprio, né, vamos dizer assim, e pode parar de se definir pela necessidade do outro. Eu acho que esse é o ponto que a gente coloca aqui na conclusão, né? E aí eu vou deixar uma provocação aqui. O que a pessoa pode fazer? Vou fazer a pergunta direta, né? O que você pode fazer hoje para se tornar um sujeito da sua própria história? Qual é a ação que você pode ter de fato para que você se torne o sujeito da sua própria história? Acho que essa é a pergunta que fica hoje aqui para quem está assistindo a gente. Sim. Comenta aqui, se caso você se sentir à vontade, a resposta, né, dessa pergunta a gente vai adorar saber. Caso você não queira falar aqui pelos comentários abertamente, pode mandar um direct pra gente pelo Instagram ou através do WhatsApp, que tá tudo aqui na descrição do vídeo de hoje. E assim, se você sente que você tá na busca de uma validação externa, né? Algo que realmente está tirando a sua liberdade, se você está vivendo através do desejo do outro e não através do seu desejo, chama a gente, conversa com a gente, vai ser um prazer atendê-los, tá bom? E eu gostaria de agradecer a você que está assistindo a gente hoje. A gente está aí na meta de chegar a 1000 inscritos, então já se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo para quem precisa ouvir, comente, que é muito importante, porque quanto mais vocês engajarem aqui com os vídeos, mais o YouTube vai entregar e a gente vai conseguir bater essa meta, né? Enfim, e a gente também vai estar sabendo se a gente está fazendo um bom trabalho ou não, né, Elvio? Então, deixa aqui as suas críticas construtivas pra gente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu tenho também, estava até esquecendo, uma jornada de autodescoberta, caso você queira fazer, queira iniciar aí esse processo. Se você ainda tem um pouco de receio de iniciar a terapia,
começa com a jornada para a gente entender um pouco melhor, indo em doses homeopáticas, depois a gente inicia o processo, se a gente vê que é o caso também, tá bom? E comentem aqui no nosso episódio, compartilhem para quem precisar e até a próxima terça-feira. Tchau! Tchau, pessoal!